Olá, seja muito bem-vindo. Acomode-se, pois hoje mergulharemos na maior fome que existe. O buraco negro mais comilão do cosmos desafia tudo o que conhecemos sobre limites. Você sabia que, neste exato momento, esse gigante insaciável está devorando a massa equivalente a um sol inteiro a cada 2 dias? Ele habita uma era antiga, a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância, brilhando com uma intensidade que ofusca sua própria galáxia anfitriã. Como uma estrutura tão colossal pôde surgir tão cedo na história do universo? Vamos entender a física desse apetite insaciável e a descoberta que revelou esse farol no tempo. Vamos percorrer a história dessa luz antiga e imaginar as consequências letais se estivéssemos próximos dessa radiação. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você nos ajuda imensamente a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para compreendermos verdadeiramente a magnitude da descoberta que nos reúne aqui esta noite, precisamos, antes de tudo, reajustar a nossa própria percepção sobre o que significa olhar para o céu. Quando você se deita, relaxa os ombros e visualiza a abóbada celeste pontilhada por estrelas, não está apenas contemplando o espaço físico, está, inevitavelmente, contemplando o tempo profundo. A astronomia é a única ciência que é, por definição, uma forma de arqueologia visual. A luz, embora seja a coisa mais rápida que conhecemos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, ainda assim possui uma velocidade finita. Ela não é instantânea. Isso significa que tudo o que vemos no universo já aconteceu. A luz é uma mensageira que carrega cartas do passado, viajando através do vazio silencioso, trazendo imagens de épocas que já se foram, de estrelas que talvez já tenham morrido e de estruturas que se transformaram completamente. É nessa intersecção fascinante entre a exploração espacial e a viagem no tempo que a nossa jornada se inicia. Foi com esse olhar, voltado não para o agora, mas para o passado remoto, que uma equipe dedicada de pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália, liderada pelo Dr. Christian Wolff, apontou seus instrumentos sensíveis para a escuridão do hemisfério sul. Eles não estavam procurando por vizinhos próximos. O interesse deles não residia nas estrelas familiares que formam as constelações que aprendemos a nomear desde crianças. Eles estavam caçando fantasmas de alta energia. Eles buscavam quasares, os objetos mais brilhantes do cosmos, faróis que queimam com tal intensidade que podem ser vistos através de distâncias que a mente humana tem dificuldade em processar. A busca era por agulhas de luz muito específicas, em um palheiro de escuridão quase infinita, rastreando sinais que pudessem revelar os segredos da infância do universo. O instrumento-chave para essa descoberta foi o telescópio SkyMapper, uma ferramenta projetada não apenas para ver, mas para mapear e catalogar a vastidão do céu austral com uma precisão cartográfica. O SkyMapper varre o céu, coletando dados em diferentes filtros de cor, tentando distinguir o que é uma estrela fria e próxima na nossa própria Via Láctea daquilo que é um monstro incandescente nos confins do universo observável. E foi durante essa varredura meticulosa, analisando terabytes de dados digitais, que um sinal específico chamou a atenção dos astrônomos. Era um ponto de luz que, à primeira vista, poderia ser confundido com algo trivial, mas cuja assinatura espectral contava uma história completamente diferente e assombrosa. O objeto recebeu a designação técnica de J2157-2802. Pode parecer um nome frio, uma simples sequência de coordenadas em um catálogo estelar, mas esses números guardavam o segredo de um dos maiores mistérios já encontrados pela astrofísica moderna. Ao analisarem a luz que chegava desse ponto, cruzando dados com o Observatório Espacial Gaia da Agência Espacial Europeia e com o satélite WISE da NASA, a equipe percebeu que não estava olhando para uma estrela comum. Eles estavam olhando para um buraco negro supermassivo. Mas não um buraco negro qualquer. A luz que atingiu os sensores na Austrália havia iniciado a sua jornada há mais de 12 bilhões de anos. Vamos fazer uma pausa para tentar internalizar o que significam 12 bilhões de anos.
Quando os fótons de luz que compõem a imagem desse objeto partiram de sua origem, o nosso sistema solar não existia. O Sol não existia. A Terra era apenas poeira dispersa em nuvens de gás que ainda não haviam colapsado. Essa luz viajou pelo vazio enquanto a nossa galáxia se formava, enquanto os primeiros planetas esfriavam, enquanto a vida surgia nos oceanos primitivos da Terra, enquanto os continentes se separavam e se uniam, e enquanto a humanidade dava seus primeiros passos trôpegos na história. Durante toda a nossa existência, durante cada momento de alegria e tristeza da nossa espécie, essa luz estava lá, viajando silenciosamente pelo vácuo, cruzando o abismo intergaláctico, impávida e constante, até finalmente terminar sua odisseia nos espelhos de um telescópio construído por nós. O que essa luz nos revelou foi um cenário do universo primordial, uma época em que o cosmos tinha menos de 10% da sua idade atual. Estamos falando de um período conhecido como a infância do universo, logo após a chamada Idade das Trevas Cósmica, quando as primeiras luzes estavam se acendendo e reionizando o gás neutro que preenchia o espaço. Teoricamente, nessa fase inicial, as estruturas cósmicas deveriam ser, em sua maioria, menores e em processo de formação. As galáxias deveriam ser protogaláxias, aglomerados bagunçados de gás e estrelas jovens, tentando encontrar equilíbrio. No entanto, o J2157 desafiava essa lógica de forma brutal. Lá estava ele, um buraco negro supermassivo, já plenamente crescido, com uma massa inconcebível, instalado no coração desse universo jovem como um rei prematuro. A descoberta causou um choque imediato na comunidade científica. Era como encontrar uma metrópole moderna e perfeitamente construída em meio a ruínas de uma civilização antiga. Como algo tão grande pôde se formar tão rápido? A física, como a conhecemos, impõe limites de velocidade para o crescimento das coisas. Um buraco negro cresce engolindo matéria, mas esse processo gera energia que, por sua vez, empurra a matéria para longe, criando um equilíbrio natural chamado limite de Eddington, que deveria restringir a taxa de crescimento. Mas o J2157 parecia ter ignorado todas as placas de limite de velocidade cósmica. Ele cresceu com uma voracidade que os modelos teóricos tinham dificuldade em explicar, sugerindo que no início dos tempos as regras do jogo eram jogadas de forma mais violenta. A confirmação da distância e da natureza desse objeto exigiu uma colaboração de dados e uma análise espectroscópica detalhada. O redshift, ou desvio para o vermelho, é a ferramenta que os astrônomos usam para medir essas distâncias insondáveis. Como o universo está em expansão, o espaço entre nós e o J2157 esticou-se durante a viagem da luz. As ondas de luz foram alongadas, desviando-se para a parte vermelha do espectro visível. Quanto maior o desvio, mais longe o objeto está e mais antiga é a imagem que vemos. O valor medido indicava inequivocamente que estávamos espiando as profundezas do tempo, olhando para uma era onde o universo era um lugar muito mais denso, quente e caótico do que o vazio tranquilo que vemos hoje nas nossas noites calmas. Mas o que realmente permitiu que víssemos esse objeto, através de uma distância tão vasta, não foi o buraco negro em si, pois, como sabemos, a gravidade de um buraco negro aprisiona a própria luz, tornando-o invisível, mas sim o banquete que ocorria ao seu redor. O J2157 foi descoberto porque ele é o motor central de um quasar incrivelmente luminoso. Ele brilha com a intensidade de milhares de galáxias normais combinadas. Se não fosse por esse brilho extremo, por essa gula cósmica que converte matéria em luz, ele permaneceria oculto nas sombras do passado, indetectável para sempre. Ele se anunciou para nós através do tempo pelo brilho furioso de sua alimentação constante. A descoberta desse gigante específico trouxe à tona questões fundamentais sobre as sementes dos buracos negros. Para chegar a esse tamanho em tão pouco tempo após o Big Bang, o J2157 não poderia ter começado pequeno. Ele não poderia ter nascido do colapso de uma estrela comum, como os buracos negros estelares que pontilham a Via Láctea. Os cientistas começaram a especular que monstros como esse
Devem ter nascido de sementes pesadas, talvez nuvens de gás colossais que colapsaram diretamente em buracos negros devido à sua própria gravidade, sem nunca passarem pela fase de estrela, ou talvez a partir de estrelas de população 3, astros hipotéticos e gigantescos, compostos apenas de hidrogênio e hélio puros. O trabalho do Dr. Wolf e sua equipe não foi apenas encontrar um ponto no céu, foi reescrever um capítulo da biografia do universo. Cada fóton capturado pelo Sky Mapper ajudou a pintar o retrato de um gigante que dominava o seu ambiente quando o universo ainda estava aprendendo a formar estruturas complexas. A existência do J2157 é uma prova de que o cosmos primitivo era um lugar de extremos, onde processos violentos e rápidos moldavam a arquitetura das galáxias futuras. Ao olharmos para os dados, vemos mais do que números e gráficos em uma tela de computador. Vemos a persistência da matéria e da energia. Vemos a gravidade trabalhando como a grande escultora da realidade, puxando, comprimindo e acendendo o universo em uma dança eterna. A detecção desse objeto a 12 bilhões de anos-luz é um triunfo da curiosidade humana e da nossa tecnologia. Conseguimos construir olhos de vidro e metal, capazes de captar suspiros de luz, emitidos antes da existência da Terra, e cérebros capazes de entender o que esses suspiros significam no contexto da eternidade. Essa descoberta nos convida a uma humildade profunda e relaxante. Diante de tais escalas de tempo e distância, nossas preocupações imediatas se dissolvem na vastidão. Somos convidados a flutuar na correnteza do tempo profundo, observadores seguros de um drama que já aconteceu há muito, muito tempo. O J2157 está lá, fixo em nossos mapas estelares, um monumento à voracidade e à grandeza, esperando pacientemente que desvendássemos sua presença. E agora que o encontramos, ele serve como o ponto de partida perfeito para a nossa jornada de hoje. Não é apenas sobre um buraco negro, é sobre a história da luz, a história do tempo, e a história de como o universo se tornou o lugar vasto e maravilhoso que nos abriga enquanto dormimos. É aqui, nessa fronteira entre o desconhecido e o descoberto, que a nossa narrativa realmente começa a ganhar forma. Agora que já nos situamos no tempo e no espaço, precisamos nos aproximar, com a cautela da nossa imaginação, do mecanismo central dessa história. O título de Buraco Negro mais Comilão não é um exagero poético. É uma descrição literal baseada em medições físicas precisas. Mas como exatamente um objeto engole a massa equivalente a um Sol inteiro a cada 48 horas? Para entender isso, precisamos visualizar a mecânica celeste que opera em escalas de violência e grandeza que desafiam a nossa experiência cotidiana aqui na Terra. Não se trata de uma boca aberta no vácuo, mas de um vórtice gravitacional complexo e estruturado. O coração desse processo reside no que os astrofísicos chamam de disco de acreção. Imagine um carrossel de gás incandescente, uma espiral gigantesca de matéria, que gira em torno de um ponto central de escuridão absoluta. No universo jovem onde o J2157 reside, o espaço entre as galáxias e dentro delas era rico em gás. Havia uma abundância de hidrogênio e hélio, o combustível primordial. Quando essas vastas nuvens de matéria se aproximam da influência gravitacional do buraco negro, elas não caem em linha reta. O universo é governado pelo momento angular, o que significa que quase tudo no espaço está girando. À medida que o gás é puxado em direção ao abismo, ele começa a orbitar o buraco negro, formando um disco plano e vasto, muito parecido com os anéis de Saturno, mas em uma escala milhões de vezes maior e infinitamente mais energética. Esse disco é o prato de jantar do buraco negro. A matéria ali não está parada. Ela está viajando a velocidades alucinantes, frações significativas da velocidade da luz, girando cada vez mais rápido à medida que se aproxima do centro. É aqui que a física entra em ação com uma força bruta, o atrito. No vácuo do espaço, tendemos a pensar que não há fricção. Mas dentro de um disco de acreção tão denso, as camadas de gás estão tão compactadas que raspam umas nas outras violentamente.
As camadas internas giram mais rápido do que as camadas externas, criando uma turbulência cisalhante. Esse atrito converte a energia cinética do movimento em energia térmica. O gás aquece. E não estamos falando de um aquecimento sutil. Estamos falando de temperaturas que sobem para milhões de graus Celsius, transformando a matéria em plasma, o quarto estado da matéria, onde os elétrons são arrancados dos núcleos atômicos. É nesse caldeirão giratório e superaquecido que a refeição é preparada. A gravidade puxa, o atrito aquece e a matéria perde momento angular, espiralando lentamente para dentro, inexoravelmente, até cruzar o horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto de não retorno, a fronteira matemática a partir da qual nem mesmo a luz consegue escapar da atração gravitacional. Uma vez que o gás cruza essa linha, ele desaparece do nosso universo observável, adicionando sua massa à massa total do buraco negro. É nesse momento que dizemos que o buraco negro comeu. O J2157 consome cerca de uma massa solar a cada 2 dias. Visualize o nosso Sol, uma esfera imensa de plasma com um diâmetro de mais de 1 milhão de quilômetros, pesando mais que 300 mil terras. Agora imagine toda essa massa sendo triturada, esticada em espaguete pelas forças de maré e engolida em apenas 48 horas. É um fluxo contínuo, uma torrente de matéria caindo no ralo cósmico. Essa taxa de alimentação é o que permitiu que ele crescesse tão rápido. Ele engorda cerca de 1% a cada milhão de anos. Parece pouco na escala humana, mas na escala exponencial dos buracos negros é um crescimento explosivo. Esse processo de alimentação é incrivelmente eficiente em termos de energia. A fusão nuclear que ocorre dentro das estrelas como o nosso Sol converte apenas uma pequena fração da massa em energia. Já a queda de matéria em um buraco negro é o processo de geração de energia mais eficiente conhecido no universo. Cerca de 10 a 40% da massa que cai é convertida em pura radiação antes de desaparecer. É por isso que, paradoxalmente, a região ao redor de um buraco negro é o lugar mais brilhante que existe. O buraco é negro, mas a sua refeição brilha como 1000 sóis em agonia antes de sumir. A mecânica dessa voracidade também envolve campos magnéticos poderosos. O plasma em rotação gera magnetismo, e essas linhas de campo magnético podem se torcer e se romper, lançando jatos de partículas para fora do disco, perpendiculares ao plano de rotação. Esses jatos viajam quase à velocidade da luz, perfurando o espaço intergaláctico por milhares de anos-luz. Embora o foco principal aqui seja a ingestão de matéria, é importante lembrar que o buraco negro é uma máquina complexa. Ele engole muito, mas também cospe energia e partículas, agitando todo o ambiente ao seu redor. O que torna o J2157 único é a sustentabilidade desse banquete. Muitos buracos negros passam por fases de alimentação e fases de repouso, mas para atingir o tamanho que ele tinha tão cedo no universo, ele deve ter mantido esse ritmo frenético por um tempo considerável. Ele vivia em um buffet livre cósmico, onde a matéria nunca parava de chegar. Isso nos diz algo profundo sobre a densidade do universo primitivo. Era um lugar onde as colisões eram frequentes, onde fluxos de gás frio alimentavam as galáxias constantemente, permitindo que monstros gravitacionais crescessem sem dieta. Contemplar essa mecânica é um exercício de admiração. Estamos falando de forças fundamentais da natureza: gravidade, eletromagnetismo, termodinâmica, operando em seu limite absoluto. Não há nada mais extremo do que isso. E, no entanto, visto de longe, através das lentes da ciência e da segurança da nossa distância, há uma elegância nesse caos. É a matéria cumprindo seu destino gravitacional. É o universo se organizando, concentrando massa em pontos singulares, limpando o espaço ao redor. A voracidade do J2157 não é maligna, é natural. É a expressão máxima da lei da gravidade de Newton e da curvatura do espaço-tempo de Einstein. Ele é um motor que converte o caos do gás difuso em ordem gravitacional compacta. E enquanto imaginamos esse disco de acreção girando, brilhando e alimentando o gigante, podemos sentir uma espécie de ritmo hipnótico. A rotação constante, o ciclo eterno de matéria e energia,
o pulso lento e pesado de um gigante se alimentando na escuridão. Essa imagem nos ajuda a relaxar porque coloca tudo em perspectiva. Nossos problemas diários, nossa pressa, nossas preocupações, tudo parece pequeno e gerenciável diante de um processo que consome estrelas inteiras. O universo tem seu próprio ritmo, lento, vasto e inexorável. O J2157 continua lá, ou continuava lá no passado distante, girando em sua majestade solitária, um lembrete de que a natureza é poderosa e vasta além da compreensão. E nós, pequenos observadores, temos o privilégio de entender esse mecanismo sem nunca precisarmos chegar perto dele. Podemos apenas fechar os olhos e visualizar o grande carrossel cósmico girando lentamente no teatro da nossa mente, nos embalando em um sono profundo e sem sonhos, protegidos pela imensidão do espaço que nos separa daquela fome eterna. Seguindo o rastro da energia liberada por esse banquete cósmico, chegamos a um dos fenômenos mais impressionantes associados ao J2157, a sua luminosidade. Já mencionamos que ele brilha, mas a palavra brilho é insuficiente para descrever a realidade. Estamos lidando com uma intensidade de luz que desafia a nossa escala de valores. Este objeto é classificado como um quasar, uma abreviação para fonte de rádio quase estelar, um termo que remonta à época em que os astrônomos não sabiam exatamente o que eram esses pontos luminosos. Hoje sabemos. Quasares são os núcleos ativos de galáxias jovens, alimentados por buracos negros supermassivos. E o J2157 é um dos mais luminosos já encontrados. Se pudéssemos realizar um experimento impossível e colocar este buraco negro no centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea, a noite na Terra deixaria de existir como a conhecemos. O brilho dele seria tão intenso que apareceria no nosso céu 10 vezes mais brilhante do que a lua cheia. Imagine isso, um único ponto de luz concentrado como uma estrela, mas com a potência de iluminar o planeta inteiro, projetando sombras nítidas e duras durante a madrugada. As outras estrelas, aquelas que tanto amamos observar, desapareceriam completamente do nosso campo de visão, ofuscadas por esse farol central. Seria um céu dominado por uma única entidade soberana. A luz emitida por ele não é suave. Ela é a radiação de agonia da matéria sendo triturada. O disco de acreção emite em todo o espectro eletromagnético, ondas de rádio, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. É uma cacofonia de energia. No entanto, é essa luz que nos permite estudá-lo. O J2157 funciona como o farol mais potente do universo observável. Sua luz viaja por bilhões de anos, atravessando o vazio intergaláctico, e funciona como uma sonda que ilumina tudo o que está no caminho. À medida que os fótons desse quasar viajam em direção à Terra, eles passam por nuvens de gás invisíveis, por halos de outras galáxias e pela teia cósmica que conecta o universo. Cada vez que a luz atravessa uma dessas nuvens, parte dela é absorvida pelos átomos de gás, deixando uma marca escura no espectro de luz, como um código de barras. Ao lermos esse código de barras aqui na Terra, podemos mapear a composição química do universo primordial. Sem o brilho furioso do J2157, grande parte do cosmos entre nós e ele permaneceria na escuridão total. Ele ilumina a estrutura invisível da realidade. Essa luminosidade extrema também nos conta sobre a temperatura do disco. Para emitir tanta luz ultravioleta, a matéria ao redor do buraco negro deve estar a milhões de graus. É uma fornalha cósmica que queima com a potência de 1000 trilhões de sóis. Tente visualizar esse número, 1000 trilhões. É mais energia sendo liberada em um segundo do que o nosso Sol liberará em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. E essa liberação de energia é contínua, sustentada pela alimentação constante de um Sol a cada 2 dias. O paradoxo aqui é poético e profundo. O objeto mais escuro do universo, o buraco negro de onde nada escapa, cria o objeto mais brilhante do universo, o quasar. A escuridão absoluta no centro é a causa da luz absoluta ao redor. É uma dança de contrastes. A gravidade, que normalmente associamos a puxar e esconder, aqui é o motor que empurra a luz para fora,
gritando sua presença através do abismo do tempo. Os cientistas utilizam essa luz para entender a era da reionização. Quando o universo era muito jovem, ele era preenchido por uma névoa de hidrogênio neutro que bloqueava a luz. As primeiras estrelas e os primeiros quasares, como o J2157, emitiram radiação ultravioleta suficiente para queimar essa névoa, ionizando o hidrogênio e tornando o universo transparente. O J2157 foi um dos grandes limpadores do cosmos, ajudando a dissipar a neblina primordial e permitindo que a luz viajasse livremente. Ele não é apenas um monstro faminto. Ele é um dos arquitetos da clareza do universo atual. Observar esse brilho é olhar para uma tocha olímpica que foi acesa no início dos tempos e cuja chama ainda corre em nossa direção. A luz que atinge nossos telescópios hoje é velha, cansada pela viagem de 12 bilhões de anos, esticada pela expansão do universo, mas ainda carrega a informação vital daquele momento de fúria. Ela nos diz que o universo jovem era um lugar vibrante, energético e incrivelmente luminoso. Para nós que buscamos relaxamento, essa luz distante serve como uma estrela guia mental. Podemos imaginar esse brilho não como uma ameaça, mas como uma lamparina antiga acesa na vastidão, um ponto de referência na escuridão infinita. Saber que ele está lá, ou que esteve lá brilhando com tanta constância, nos dá uma sensação de continuidade. O universo não é um vazio morto, é um palco cheio de energia e transformação. A luz do J2157 é um lembrete de que a beleza pode nascer das condições mais extremas. A destruição de estrelas e gás cria o farol que nos permite ver o passado. É um ciclo de renovação e revelação. Enquanto nos preparamos para dormir, podemos visualizar essa luz viajando pacificamente pelo espaço, cruzando galáxias silenciosas, passando por nebulosas coloridas, até chegar suavemente aos nossos olhos, trazendo a mensagem de que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz sempre encontra um caminho para brilhar. E é sob esse manto de estrelas e histórias antigas que podemos encontrar o nosso descanso, sabendo que o universo, em sua grandeza, cuida de seus próprios ciclos de luz e sombra. Números astronômicos tendem a se tornar abstratos muito rapidamente. Falar em bilhões ou trilhões pode fazer com que percamos a noção real da escala. Para realmente sentirmos o peso físico e a majestade do J2157, precisamos de uma régua de comparação, algo familiar que possamos usar como base. Vamos olhar para o centro da nossa própria casa, a Via Láctea. Lá, a 26 mil anos-luz de distância da Terra, reside o Sagitários A estrela, o nosso próprio buraco negro supermassivo. Ele é o eixo gravitacional em torno do qual toda a nossa galáxia gira, incluindo o nosso Sol. Ele é imenso, contendo a massa de cerca de 4 milhões de sóis. 4 milhões de sóis. Isso já parece uma magnitude inalcançável, algo que desafia a nossa compreensão. O nosso buraco negro local é um gigante respeitável. Para se colocarmos o Sagitários A estrela ao lado do J2157, a comparação se torna quase cômica, uma desproporção vertiginosa. O nosso gigante doméstico pareceria pouco mais que um grão de areia ao lado de uma montanha colossal. O J2157 possui uma massa estimada em cerca de 34 bilhões de vezes a massa do Sol. Vamos pausar para absorver esse número e fazer a matemática mental. 34 bilhões contra 4 milhões. O J2157 é mais de 8 mil vezes mais massivo que o buraco negro da Via Láctea. Se o Sagitários A estrela fosse uma pessoa de tamanho médio, o J2157 seria uma montanha do tamanho do Monte Everest. A escala é tão desproporcional que os astrofísicos começam a usar um novo termo para categorizá-lo. Ele não é apenas supermassivo, ele é ultramassivo. Agora, vamos falar de tamanho físico. Um buraco negro é definido pelo seu horizonte de eventos, a esfera negra da qual nada escapa. O diâmetro do horizonte de eventos é diretamente proporcional à sua massa. O buraco negro da nossa galáxia, apesar de muito pesado, é surpreendentemente compacto em tamanho. Ele caberia confortavelmente dentro da órbita de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Mas o J2157
é uma besta de outra categoria. Se colocássemos o centro do J2157, onde está o nosso Sol, o seu horizonte de eventos engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, o cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E ele continuaria. Ele engoliria Plutão e todo o cinturão de Kuiper. O diâmetro desse buraco negro é centenas de vezes maior que a distância entre a Terra e o Sol. Ele é um abismo do tamanho de um sistema solar inteiro. Imagine uma esfera de escuridão absoluta que preenche todo o espaço onde todos os planetas que conhecemos orbitam. Nada existe lá dentro, apenas a singularidade central e a gravidade infinita. Essa comparação nos traz uma sensação de vertigem cósmica, mas também de alívio. Saber que existem estruturas dessa magnitude torna a nossa existência planetária ainda mais preciosa e frágil, mas também nos mostra que vivemos em um bairro muito tranquilo do universo. O nosso buraco negro é um gigante adormecido, calmo, quase em dieta, que ocasionalmente lancha um pouco de gás ou um asteroide desavisado. O J2157 é uma relíquia de uma era de titãs, um tempo em que os monstros cresciam sem restrições. A massa dele é tão grande que a sua influência gravitacional se estende por vastidões da galáxia que o hospeda. Enquanto o nosso buraco negro domina apenas o centro galáctico imediato, o J2157 é o regente absoluto de todo o seu domínio. A gravidade que ele exerce é a âncora que segurava a sua galáxia nascente unida, mas também é a força que ameaçava consumi-la de dentro para fora. Visualizar essa diferença de escala nos ajuda a entender a diversidade do zoológico cósmico. Nem todos os buracos negros são iguais. Eles variam desde pequenos remanescentes estelares até esses leviatãs que parecem desafiar as leis de formação. O J2157 é um exemplo do que a natureza é capaz de fazer quando tem recursos ilimitados, tempo e matéria à sua disposição. Ao pensarmos sobre isso, podemos sentir uma reverência silenciosa. O universo não economiza em grandeza. Ele constrói catedrais de gravidade que duram eras, e nós, com nossa mente curiosa, conseguimos medir essas catedrais sem nunca sair do nosso pequeno planeta azul. Essa capacidade de compreender o vasto, de medir o imensurável, é o que nos conecta a esses gigantes. Somos pequenos em tamanho, mas grandes em imaginação. E é nessa imaginação segura e guiada pela ciência que podemos descansar, sabendo que o monstro de 34 bilhões de sóis está longe, muito longe, preso no passado, enquanto nós dormimos seguros sob a gravidade gentil da nossa Terra. Toda essa energia, toda essa massa sendo engolida e transformada em luz, tem um preço alto para o ambiente ao redor. O J2157 não é apenas um consumidor passivo que engorda em silêncio. Ele é um motor ativo e violento que molda e muitas vezes destrói o seu entorno através de ventos e radiação. A física nos ensina que para cada ação há uma reação, e no caso de um buraco negro ultramassivo, a reação é cataclísmica. Quando a matéria cai no buraco negro e aquece no disco de acreção, ela não apenas brilha em luz visível, ela emite torrentes de radiação de alta energia, raios X duros e luz ultravioleta extrema. Essa radiação não fica contida, ela explode para fora, banhando a galáxia hospedeira. Mas a luz tem momento, ela exerce pressão. A radiação é tão intensa que ela funciona como um vento físico, empurrando a matéria. Imagine um furacão, mas feito de luz e partículas subatômicas. Esses ventos do quasar sopram para fora do centro com uma violência tremenda, viajando a velocidades de milhares de quilômetros por segundo. Eles varrem o gás e a poeira interestelar que encontram pelo caminho. É um mecanismo de autorregulação fascinante e brutal. O buraco negro come tanto e tão rápido que a energia da sua refeição acaba empurrando o resto da comida para longe. É como se ele estivesse limpando a mesa com um sopro poderoso enquanto come. O impacto disso na galáxia é profundo. O gás frio é o combustível necessário para o nascimento de novas estrelas. As estrelas nascem em berçários de nebulosas calmas e densas. Mas o vento do J2157 aquece e dispersa esse gás. Ele esteriliza a galáxia,
Ao soprar o gás para o espaço intergaláctico, ele interrompe a formação de novas estrelas. Ele pode efetivamente matar a galáxia, transformando-a de um lugar vibrante e criador de astros em um cemitério estelar, povoado apenas por estrelas velhas que envelhecerão e morrerão sem deixar descendentes. Além disso, a radiação cria uma zona morta ao redor do núcleo. A intensidade dos raios X e do ultravioleta é tal que ioniza qualquer átomo nas proximidades. Elétrons são arrancados de suas órbitas. Moléculas complexas, as bases da química orgânica e da vida como a conhecemos, seriam despedaçadas instantaneamente. Não poderia haver planetas com atmosferas estáveis ou oceanos em qualquer sistema estelar num raio de milhares de anos-luz do centro. A superfície de qualquer mundo rochoso seria calcinada, estéril, banhada por uma luz letal que nunca cessa. Esse cenário nos mostra a conexão íntima e destrutiva entre o buraco negro e sua galáxia. Eles evoluem juntos. O crescimento do buraco negro dita o destino da galáxia. É uma relação de coevolução onde o predador no centro determina a saúde do corpo que o abriga. O J2157, com sua voracidade recorde, é provavelmente um dos assassinos de galáxias mais eficientes que já existiram. Ele cresceu às custas do futuro estelar de sua casa. Mas, novamente, há uma beleza fria nessa física. É a termodinâmica em escala galáctica. A entropia aumentando, a energia se dissipando, a estrutura mudando. O que vemos como destruição é, na verdade, transformação. O gás que é expulso não desaparece. Ele enriquece o meio intergaláctico com elementos pesados produzidos nas estrelas que morreram antes. O buraco negro semeia o universo mais amplo com metais, influenciando a evolução do cosmos muito além de suas fronteiras imediatas. Entender esses impactos nos ajuda a ver o universo não como uma coleção de objetos isolados, mas como um ecossistema interconectado. O que acontece no coração escuro de uma galáxia afeta a formação de estrelas nas bordas distantes. A gravidade e a radiação tecem uma teia complexa de causa e efeito. E o J2157, com seu poder extremo, é um laboratório perfeito para estudarmos essas interações. Para nós aqui na Terra, isso serve como um lembrete da sorte que temos. Vivemos em uma galáxia onde o buraco negro central é quieto, onde os ventos são suaves, onde o gás pode se condensar calmamente para formar estrelas como o Sol e planetas como a Terra. A violência do J2157 é necessária para o equilíbrio cósmico, mas é uma violência que agradecemos por observar de longe. É o fogo que purifica e transforma, mantendo a dinâmica do universo em movimento, enquanto nós, em nosso canto seguro, podemos apenas admirar as chamas distantes e agradecer pelo frescor da nossa noite tranquila. Para realmente compreendermos o privilégio da nossa segurança cósmica, vamos realizar um exercício de imaginação ousado. Vamos trazer o J2157 para perto, apenas no teatro da nossa mente, e inseri-lo no lugar do nosso Sagitários, a estrela. Vamos supor por um instante que o nosso buraco negro calmo fosse substituído por esse titã voraz e que ele estivesse posicionado no centro da Via Láctea, a 26 mil anos-luz de nós. Como seria a nossa realidade? Como seria olhar para o céu? A primeira e mais óbvia mudança seria o fim da escuridão noturna. O brilho do disco de acreção do J2157 é tão colossal que, mesmo a essa enorme distância, ele dominaria o firmamento. Ele não seria um ponto minúsculo. Ele apareceria como uma estrela intrusa, brilhando com uma intensidade 10 vezes superior à da lua cheia. Mas não seria a luz pálida e poética do luar que conhecemos. Seria uma luz dura, branca azulada, perfurante. Ela projetaria sombras nítidas no chão durante a noite. As constelações seriam lavadas. A Via Láctea, aquela faixa sutil de estrelas, desapareceria ofuscada. Nós teríamos, efetivamente, 2 sóis. O nosso Sol verdadeiro durante o dia e o olho do quasar durante a noite. O conceito de noite escura deixaria de existir. Os animais noturnos ficariam confusos. Os ciclos circadianos da biologia terrestre seriam rompidos, mas o impacto visual seria o menor dos nossos problemas.
A verdadeira ameaça seria invisível. Junto com a luz visível, o J2157 estaria bombardeando o nosso sistema solar com raios X e raios gama de alta energia. Há 26 mil anos-luz, a intensidade já teria diminuído bastante, mas ainda seria significativa. A heliosfera do nosso Sol, a bolha magnética que nos protege, seria pressionada. A atmosfera da Terra sofreria um ataque constante. A camada de ozônio, nosso escudo contra o ultravioleta, seria degradada ou destruída completamente pela radiação ionizante vinda do centro galáctico. Sem a camada de ozônio, a radiação ultravioleta do nosso próprio Sol, somada à do quasar, esterilizaria a superfície. A vida complexa na Terra firme seria insustentável. Os oceanos poderiam oferecer algum refúgio nas profundezas, mas a cadeia alimentar da superfície colapsaria. O céu, em vez de ser uma cúpula de inspiração, seria uma fonte de perigo constante. A radiação poderia alterar a química da atmosfera, criando nuvens nocivas, mudando o clima de formas imprevisíveis. Além disso, os ventos do quasar poderiam perturbar a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper, lançando cometas e asteroides em direção ao sistema solar interior, aumentando o risco de impactos na Terra. A estabilidade orbital das estrelas próximas ao centro seria caos puro, mas mesmo aqui, nos subúrbios galácticos, sentiríamos o sopro desse gigante. A bela estrutura espiral da Via Láctea poderia ser desfeita, o gás sendo expulso, impedindo o nascimento de futuras gerações de estrelas. Esse cenário hipotético, embora assustador, serve a um propósito relaxante. Ele gera gratidão. Ao visualizarmos o caos que poderia ser, passamos a valorizar profundamente a calma que é. O nosso endereço cósmico é perfeito. Estamos longe o suficiente do centro galáctico para evitar a radiação densa e a densidade estelar perigosa, mas perto o suficiente para termos uma galáxia rica em elementos pesados. O nosso buraco negro é um vizinho silencioso, um gigante que dorme, permitindo que a vida floresça. O J2157 é uma maravilha para ser observada através das lentes do tempo e do espaço, nunca de perto. Ele é como um vulcão em erupção, majestoso e belo quando visto do horizonte, mas letal para quem está no sopé. Saber que ele está confinado ao passado remoto e a uma distância de 12 bilhões de anos-luz é o que nos permite dormir tranquilos. Podemos olhar para o nosso céu noturno real, escuro, salpicado de estrelas gentis, e sentir um profundo conforto. A escuridão da noite é um presente. O silêncio do espaço é uma proteção. A normalidade da nossa galáxia é, na verdade, a maior das bênçãos cósmicas. E com esse sentimento de segurança, de estar no lugar certo e na hora certa da história do universo, podemos deixar a tensão se dissipar. Não há monstros no nosso armário galáctico. Apenas a vastidão calma e a física amigável que nos permite existir e sonhar. Um dos desafios mais intrigantes e frustrantes para os cientistas que dedicam suas vidas ao estudo do J2157 é tentar ver além do brilho dele. Imagine que você está tentando observar os detalhes das asas de um pequeno vagalume que está voando a milímetros de distância de um holofote de estádio ligado na potência máxima. O vagalume é a galáxia hospedeira. O holofote é o buraco negro. O brilho do disco de acreção é tão avassalador, tão dominante, que ele ofusca a luz de todas as bilhões de estrelas que compõem a galáxia ao seu redor. Isso cria um grande mistério astronômico. Nós sabemos muito sobre o buraco negro, calculamos sua massa, medimos sua taxa de crescimento, estimamos a temperatura do seu disco, mas sabemos muito pouco sobre a casa onde ele vive. A galáxia anfitriã está escondida no brilho do seu próprio monstro. Os astrônomos acreditam, baseados em modelos de evolução galáctica, que para alimentar um gigante desse tamanho, a galáxia também deve ser imensa, um reservatório colossal de gás e matéria, provavelmente o resultado da fusão de várias protogaláxias menores. Essa relação de ofuscamento nos ensina uma lição sobre a hierarquia da luz no universo. Normalmente, quando olhamos para o céu, pensamos nas estrelas como as fontes de luz definitivas. Mas a gravidade, quando levada ao extremo em um buraco negro, pode extrair muito mais brilho da matéria
do que a fusão nuclear pacífica das estrelas. O buraco negro, o destruidor, torna-se a coisa mais brilhante que existe, escondendo a Criadora, a galáxia de estrelas, sob seu manto de luminosidade excessiva. Os cientistas usam técnicas avançadas para tentar subtrair a luz do quasar digitalmente das imagens, criando uma espécie de eclipse artificial nos dados para tentar ver o que está por trás. Com o lançamento de telescópios espaciais de nova geração, como o James Webb, esperamos conseguir penetrar nesse brilho e ver a galáxia fantasma que abriga o Titã. Queremos ver as cicatrizes que esse gigante deixou na estrutura estelar. Queremos saber se a galáxia ainda está formando estrelas ou se o sopro do buraco negro já a silenciou, transformando-a em um deserto cósmico. Por enquanto, o J2157 reina absoluto em sua imagem. Ele é um solista no palco cósmico, cantando tão alto e com tanta força que a orquestra inteira atrás dele se torna inaudível. É uma demonstração de poder bruto, onde um único objeto, com um diâmetro de apenas um sistema solar, domina a visualização de um sistema galáctico de 100 mil anos-luz de diâmetro. É a vitória da gravidade concentrada sobre a luz difusa de bilhões de sóis. Esse mistério da galáxia escondida adiciona uma camada de fascínio à nossa história. O universo ainda guarda segredos, escondidos não pela escuridão, mas pelo excesso de luz. É como se o J2157 estivesse protegendo sua casa com um escudo de fótons, guardando a privacidade de sua origem enquanto exibe sua voracidade. Ao contemplarmos esse brilho que esconde mundos, somos lembrados de que a visão humana, e até mesmo a visão dos nossos melhores robôs, tem limites. Há coisas que estão lá, mas que não podemos ver. E essa aceitação do mistério é por si só relaxante. Não precisamos saber tudo agora. Podemos aceitar que existe uma galáxia inteira perdida na luz, girando silenciosamente em torno de seu mestre. Podemos imaginar as estrelas dessa galáxia, invisíveis para nós, mas reais, vivendo suas vidas sob o brilho eterno do quasar central. Essa perspectiva nos convida a soltar a necessidade de controle e de conhecimento absoluto. O universo é vasto o suficiente para guardar segredos por bilhões de anos, e nós podemos apenas observar, admirar o brilho e deixar que a imaginação preencha as lacunas onde a ciência ainda está tateando. É um convite para sonhar com o invisível, para visualizar o que está oculto pela luz, enquanto nossa mente flutua suavemente em direção ao sono, embalada pelo mistério brilhante do cosmos. Tudo no universo, até mesmo os monstros mais famintos e as luzes mais brilhantes, está sujeito à lei inexorável da passagem do tempo e da entropia. O banquete do J2157, por mais eterno que pareça, não durará para sempre. Na verdade, como estamos olhando para o passado, é muito provável que no tempo presente daquela galáxia, o banquete já tenha acabado há muito tempo. Em algum momento, o gás se esgota. A galáxia é limpa, o combustível acaba, e o disco de acreção, hoje tão brilhante e furioso, começa a diminuir, a esfriar e a desaparecer. O brilho ofuscante, que um dia competiu com todas as estrelas do universo, se tornará um brilho avermelhado, depois um brilho fraco infravermelho, até que finalmente se apagará na escuridão. O gigante entrará em hibernação profunda. Ele permanecerá lá, com sua massa colossal de 34 bilhões de sóis, mas ficará invisível, silencioso, um fantasma gravitacional vagando no coração de sua galáxia, esperando por uma estrela errante que ouse chegar perto demais no futuro distante. Ele se tornará como o nosso Sagitários à estrela, um rei adormecido, lembrando-se de seus dias de glória e fúria. Nós tivemos a sorte cósmica, um acaso maravilhoso de timing, de olhar para o céu no momento exato em que a luz desse período de atividade frenética chegou até nós. Estamos testemunhando um momento fugaz na vida de um titã, congelado em um quadro de luz que viajou por eras. Isso nos lembra que o universo é uma história em constante mudança, um rio que nunca para de fluir. O céu não é estático. É um filme em câmera ultralenta, cheio de nascimentos, vidas e transformações. Ao pensarmos nesse buraco negro antes de dormir, não devemos sentir medo da sua voracidade, mas sim uma profunda e serena admiração
pela escala da realidade que habitamos. Somos feitos da mesma matéria que ele devora. Somos poeira de estrelas que ganhou consciência para contemplar a gravidade que nos formou. E aqui, na segurança do nosso pequeno planeta azul, protegidos pela distância insondável e pelo tempo profundo, podemos fechar os olhos e deixar essa imagem grandiosa nos embalar. A fúria lá fora é o que garante a calma aqui dentro. O universo queima e se transforma, gasta energia e cria luz, para que nós possamos existir e sonhar. A energia se dissipa, a luz viaja, e no final, tudo tende ao repouso, ao equilíbrio, ao silêncio. Assim como o J2157 um dia encontrará o seu descanso na escuridão, nós também encontramos o nosso agora, no final deste dia. Imagine-se flutuando no vácuo seguro, longe do calor, apenas observando aquele ponto de luz distante como uma estrela de ninar pessoal. O universo é vasto, complexo e belo, e você é uma parte integrante dele. Tudo está em seu lugar. A gravidade segura os planetas em suas órbitas, a luz das estrelas aquece a vida, e a noite traz o descanso merecido para a mente e o corpo. Permita que a magnitude desses números, 12 bilhões de anos, 34 bilhões de sóis, esmague suavemente as suas preocupações pequenas. Deixe que elas se dissolvam na vastidão. Sinta o peso do seu corpo na cama, como a gravidade da Terra te abraçando, te segurando com carinho, da mesma forma que o universo segura as galáxias. Se você gostou dessa jornada pelas profundezas do tempo e do espaço, curta este vídeo e se inscreva no canal. Há muitas outras histórias escritas nas estrelas esperando para serem contadas, e sua companhia é essencial para nós. Compartilhe com quem também precisa de um momento de paz cósmica e perspectiva. Agora, respire fundo, solte o ar devagar, durma bem. E até a próxima viagem pelo universo para o sono.